Oi gente, tudo bem? Eu sou Ana Paula Ribeiro e esse é o canal do Espaço Holístico Cantinho de Luz. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu queria fazer uma pergunta. Você já parou para pensar qual é a melhor maneira da gente cuidar do chakra do nosso ouvido? Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria aproveitar para te convidar. Caso você queira fazer algum comentário, alguma pergunta, deixar alguma sugestão, fica à vontade, usa aqui o campo de comentário que eu vou ter o maior prazer de te responder depois. Então vamos lá, voltando à pergunta. Normalmente quando a gente fala de chakra, a gente pensa sempre nos nossos chakras principais, né? Isso, a gente tem muita literatura por aí, tem muito comentário, tem muito post, muito vídeo falando dos chakras principais. Lógico que a gente precisa botar atenção nele porque eles são principais. Agora, o nosso corpo, ele é cheio de chakras. Nós temos muitos, eu não sei nem quantificar para vocês. E eles não são menos importantes que os principais. Cada um tem o seu nível de participação no nosso sistema energético. Mas eu queria falar hoje especificamente dos nossos ouvidos. A gente às vezes não presta muita atenção, né, na importância que ele tem no nosso sistema. Porque a gente tem algumas fontes de alimentação, né? Que é a nossa a comida que a gente come, o ambiente onde a gente vive, a qualidade do ar, o sol que a gente precisa pegar, a água que a gente ingere. Isso a gente reconhece como sendo fontes de alimentação, fontes da nossa nutrição. Mas o que a gente ouve? O que a gente ouve é uma fonte de nutrição, porque ele alimenta os nossos corpos mais sutis, ele alimenta o nosso emocional, ele alimenta o nosso mental, ele altera o nosso padrão energético. E por isso que eu quis conversar com vocês hoje sobre essa função, sobre o chakra que a gente tem no ouvido, que é através dele que a gente faz a transferência do físico para o energético. E aí eu queria falar em especial de uma técnica muito interessante, muito interessante. Ela existe há milhares de anos, ela é tão antiga que é difícil de se especificar qual é a origem dela. Alguns dizem que nasceu na China, outros dizem que nasceu na Índia, há quem diga que nasceu na África, enfim. Ela realmente é muito antiga, é uma dessas técnicas que elas funcionam maravilhosamente bem e por isso que elas não têm dono. A gente está falando do cone hindu, ou cone de ouvido, ou cone chinês, ele tem vários nomes. E por que essa técnica ajuda tanto a equilibrar o chakra do nosso ouvido? Porque o cone, ele funciona, inicialmente as pessoas entendiam que aquele cone, quando ele era queimado, ele produzia uma limpeza física no ouvido. Então ele ajudava no excesso de cerume, na surdez, ajudava naquele zumbido no ouvido, nas inflamações, nas otites. Então ele contribuía para melhorar toda a parte física do ouvido e as afecções que ali acontecem. Mas o que acontece é que a gente vai amadurecendo, né? Não que a técnica tenha sido descoberta agora, muito pelo contrário, ela sempre fez esse trabalho. Mas como nós, seres humanos, fomos amadurecendo, fomos ampliando a nossa visão, fomos ampliando a nossa consciência, a gente foi descobrindo novas capacidades, ou seja, a gente foi descobrindo que o cone pode ser usado para outras limpezas, além da limpeza física. Por quê? Porque a gente foi descobrindo que a gente tem outros corpos além do corpo físico. E aí, se você tiver alguma dúvida em relação ao que é um corpo físico, o que é o corpo sutil, tem um videozinho lá no canal que eu falo exatamente sobre isso, sobre os corpos sutis. Depois você dá uma olhadinha lá. Bom, voltando aqui para o cone hindu. O que o cone faz, na verdade? O cone, a gente te coloca no ouvido, no canal auditivo, acende o cone e provoca ali uma queima, né? Ele vai queimando, vai fazendo uma chama, e à medida que ele vai queimando, ele vai trazendo calor para dentro do ouvido. Fisicamente falando, esse calor, ele serve para trabalhar as afecções físicas. E por que ele faz isso? Porque o nosso ouvido, na visão da medicina tradicional chinesa, é onde o nosso rim se externa. O rim, na visão da medicina tradicional chinesa, é aquele órgão que regula as águas. E o rim tem uma tendência ao frio, porque ele é mais
do que yang. Então ele tem uma tendência ao frio, ele tem uma tendência, ele lida com as águas. E quando eu coloco um calor para dentro do meu corpo, através do canal auditivo, eu estimulo o meu rim a trabalhar, ou seja, eu estimulo o fluxo do Qi do rim. E aí eu provoco então um equilíbrio, eu faço a energia circular. E é por isso que o Cone trata das afecções. Mas observe que o Cone trata das afecções não porque ele faça só a retirada da cera. Ele trata das afecções porque ele trabalha, ele transmuta e ele estimula o fluxo energético, ou seja, ele atua na causa das afecções, que a gente já falou aqui algumas vezes, que acontece nos nossos corpos mais sutis. E ela expurga no físico, não o contrário. Então, na verdade, quando eu queimo o Cone e eu começo a transmutar, o que eu estou transmutando ali não é só a inflamação do ouvido, eu estou transmutando a quantidade de energia densa e baixamente qualificada que gerou a inflamação do meu ouvido. E por isso o resultado é tão bom. E aí, como eu falei para vocês no início, como a gente começou a expandir a nossa consciência, começou a reconhecer os diversos corpos que compõem o nosso ser, a gente começou a identificar também que essa queima, né, porque o fogo ele é altamente transmutador, o fogo tem esse poder de transmutar as energias mais densas. E que essa queima poderia também me auxiliar em outros pontos do meu corpo. É através da queima do Cone que, além de tratar o meu ouvido, eu harmonizo os meus chakras. Os principais, os secundários, seja ele quais forem. Através do Cone eu consigo trabalhar os pontos de dor. Aí sim, os pontos de dor física. Mas por que ele trata a minha dor física articular? Porque ele queima a quantidade de energia densa e estagnada que eu tenho naquele ponto de dor. Porque esse também é o princípio da medicina tradicional chinesa. O que não circula dói. Então, com o fogo, eu transmuto aquele bloqueio energético e a energia volta a circular e a dor diminui. E aí eu posso trazer aqui uma história para vocês. Eu tenho tratado a minha mãe com o Cone Hindu. A minha mãe, no início do ano, ela levou um tombo em casa e fez uma pequena fratura na lombar. E o tratamento da fratura da lombar é pouco exercício, né? Pouco movimento, o máximo de repouso possível, e ela usa aquela cinta ortopédica, né, para manter a área posicionada. Esse é o tratamento. E gera dor, né? Ela já tem 80 anos e isso gera dor. Então eu comecei a tratar o Cone, eu faço a limpeza do ouvido, porque ela tem uma perda auditiva, e além disso ele ajuda também a transmutar aquele excesso de energia que a gente tem na cabeça. Então ele serena a cabeça, ele serena a mente, ele traz um relaxamento. Eu faço a limpeza do ouvido e depois eu faço com outro Cone nos pontos de dor. Gente, a melhora que ela teve foi impressionante. Ela mesma se impressionou com isso. Por quê? Porque você queima, você transmuta aquele bloqueio energético. E aí você libera a articulação. Ah, curou a fratura? Claro que não. Esse não é o objetivo. Quem vai curar a fratura é o próprio corpo. É o meu mental e o meu emocional mais saudável que vai me ajudar a reestruturar aquilo. Mas o que eu faço com o Cone é tirar aquele bloqueio que potencializa a dor e me impede de fazer a cura que eu preciso fazer. Então, é importante que a gente preste atenção, muita atenção, nas nossas fontes de nutrição, que são os nossos ouvidos, que são os nossos olhos, além do corpo, do alimento físico que a gente coloca para dentro. Então vamos evitar de encher o nosso ouvido com notícias ruins, com histórias de tristeza exacerbada, com tragédias desnecessárias. A tristeza existe, a dor existe e elas são necessárias, elas fazem parte do nosso processo evolutivo. Mas eu não preciso ficar diariamente, o dia inteiro, ouvindo o mesmo tipo de notícia. Isso não é bom, isso é patológico, porque ele me gera um medo exacerbado. E aí vai mais uma informação com base na medicina tradicional chinesa. O rim, aquele órgão que eu falei para vocês, que se abre externamente no ouvido, o rim rege o nosso medo. Percebe que a emoção do rim é o medo, que é uma emoção necessária, porque muitas vezes ele nos mantém seguros, nos mantém protegidos. Mas quando eu externalizo o meu órgão que rege o medo e eu recebo do externo só tragédia, só violência, só tristeza, só dor, que cenário eu crio? Eu crio um cenário muito ruim. E vamos combinar que a vida não é só isso.
A gente tem sim vivido momentos muito difíceis, a gente tem vivido momentos doloridos, a gente tem se despedido de pessoas queridas, a gente tem realmente experienciado essa tristeza. Mas não é só isso. A gente também tem visto muita criança nascer. A gente tem visto muitas pessoas se casando. A gente tem visto pessoas descobrindo talentos nesse momento. Então, aonde tem luz, gente, tem sombra. Aonde tem frio, tem calor. Aonde tem yin, tem yang. E é por isso que a gente precisa buscar sempre o equilíbrio. E aí, é importante que eu observe primeiro qual é a minha escolha nesse momento. Porque a terapia do Konindu, ela vai ajudar sim, ela vai transmutar os bloqueios energéticos, ela vai diminuir a dor, ela vai serenar a tua mente, ela vai descongestionar o seu nariz, ela vai melhorar a tua dor auditiva. Melhorar. Mas quem vai se curar é você, partindo das escolhas que você faz. Porque imagina, eu desbloqueio o teu ouvido, eu harmonizo o teu chakra do ouvido, ele tá 100% pronto. E aí o que você escolhe colocar para dentro dele? Só noticiário, só tragédia, só dor, só tristeza, só violência. Você bloqueou de novo a energia. Então, percebe que são as nossas escolhas que nos curam e nos mantêm curados. Nenhuma terapia tem capacidade sozinha de curar a gente, porque é preciso que eu assuma, eu enquanto paciente, assuma a minha participação no tratamento. Então o Koni, gente, é uma das técnicas mais completas. A gente consegue tratar vários aspectos dos nossos vários corpos através da transmutação do fogo, da força que o fogo tem de transmutar e de limpar essas camadas densas de energia que a gente sobrepõe sobre os nossos corpos. Mas é muito importante que a gente mantenha a nossa intenção nas escolhas que a gente faz. Se você sabe que tipo de alimento não te faz bem, a gente sabe disso. Né? Por exemplo, quando eu como melancia, não me faz bem, a minha digestão não é boa, então eu evito. Se você sabe que comer melancia não te faz bem, por exemplo, se você sabe que tomar leite em excesso também não te faz bem, será que você não sabe que passar o dia inteiro ouvindo aquele noticiário também não te faz bem? Será que você também não sabe que ficar sentado, conversando, ouvindo só fofoca, ouvindo alguém falando só mal de outra pessoa, também não te faz bem? Ela vai te provocar a mesma reação de má digestão da melancia e do leite. Então vamos colocar atenção nisso. Isso vale para o que eu ouço, para o que eu vejo e para o que eu como. Isso também é uma regra da medicina tradicional chinesa. Os nossos sentimentos, eles podem ser patológicos, mas depende muito da fonte que eu vou buscar a origem desse sentimento. Então vamos atentar para o cuidado do nosso corpo. Vamos cuidar da gente da maneira como a gente gostaria de ser cuidado. Nós somos responsáveis pelo nosso bem-estar. Nós somos responsáveis pela nossa cura. Então não vamos abrir mão disso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, deixar algum comentário, contar alguma história pessoal, fiquem à vontade, escrevam aqui abaixo nos comentários, eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Se vocês quiserem deixar de uma forma mais privada, pode mandar pelo direct lá no Instagram, no @cantinho de luz, que eu também vou te responder com o maior prazer. É muito importante que a gente tire as nossas dúvidas e a gente descubra cada vez mais as ferramentas que a gente tem ao nosso dispor para auxiliar a gente nessa nossa caminhada. Feliz de estar aqui com vocês de novo. Obrigada pela companhia. A gente se vê. Se você ainda não é assinante do canal, aproveita, se inscreve, marca lá o sininho. Toda semana a gente tem um vídeo novo trazendo uma reflexão para a gente ir pensando ao longo da semana. Se você acha que isso que eu falei aqui, essa questão do chakra do ouvido, do acúmulo energético, te lembrou alguém, vai ser importante para alguém, por favor, compartilha esse vídeo e deixa aqui seu like se o que eu te falei fez sentido para você. Obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima semana. Tchau!